que o cumpras. A gente às vezes recebe dons e acaba cortando dons, sabe? Ainda falando sobre ministério, mas agora vindo mais para a parte de dons, muitas pessoas recebem dons e acham que dom é tipo profetizar na vida de alguém, ou curar alguém, ou interceder aquilo acontecer. Isso são dons também, mas o dom de saber cozinhar algo e quando tu leva isso para alguém, a pessoa consegue ver Jesus refletindo através da tua comida, o teu amor ali na hora. Ou tu falar com alguém e toda vez que tu fala, a pessoa fala, bah, quando tu fala, parece que depois eu vou para casa e aquilo que tu me falou faz sentido. Ou tu dá um abraço a alguém e a pessoa, pá, depois que tu me deu um abraço, parece que aquele peso saiu. E são dons que a gente acaba não percebendo, porque a gente acaba ficando tanto em profetizar, em curar, que são coisas importantes, em Deus me revelou agora e é isso que eu te digo, e acaba cortando os dons mais simples, que são coisas que Deus nos dá, tipo, ter facilidade para conversar, ou às vezes a gente não tem facilidade para conversar, mas o nosso silêncio acaba confortando a pessoa, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de mandar uma mensagem, escrever ou postar uma foto. Isso também são dons diários, sim, são coisas que acontecem diariamente na nossa vida que nós não percebemos. E isso também é o nosso ministério fora da igreja também, que o ministério é dentro da igreja, mas quando tu sai para fora, tu ainda continua exercendo aquilo. Porque a gente é um livro aberto, então a gente não pode, tipo, dentro da igreja você é uma pessoa, aí fora da igreja você é outra. Não, tu é um livro aberto, tu tem que ser igual dentro e fora da igreja, porque o teu ministério continua. Talvez tu tá naquela igreja hoje, mas outro dia Deus vai dizer, não, tu não vai congregar em igreja nenhuma. Tu vai pegar a Bíblia, tu vai pegar o que eu te ensinei lá, que tu anotou no caderninho, e vai andar numa cidade que eu vou te mandar aí. Não vai congregar em lugar nenhum. Tu vai ter que continuar com o teu ministério ali, tu vai ter que continuar exercendo o dom, apesar que tu não esteja dentro de uma congregação e outras coisas. Seguindo, mas muitos não procuram descobrir qual o dom recebido do Senhor. Outros sabem, mas preferem ficar no banco e não usar o seu talento, que é o que eu disse, acabam cortando isso, acabam enterrando o dom que tem. Tem ainda aqueles que iniciam o ministério sem convicção do seu chamado e não procuram desenvolver sua vida espiritual nem uma confirmação do Senhor. Por isso começam algo e param no meio do caminho ou passam anos fazendo a mesma coisa sem chegar a lugar nenhum. E o pior é que quando a pessoa sabe o que tem que fazer, mas usa seus dons para seu benefício próprio, para ganhar dinheiro por palmas e não por almas. Voltando ali na parte que diz que as pessoas iniciam o ministério sem convicção do seu chamado e não procuram desenvolver sua vida espiritual. Isso é uma coisa muito recorrente na igreja, que acontece muito e a gente acaba vendo. Tipo, desde que eu me converti, que faz uns 6 anos, eu acho que mais de 10 pessoas eu já tenha visto eu acabar fazendo isso, sabe? De acabar, eu acho que eu canto bem. Aí começa o louvor, só que, tipo, tu tá lá no louvor, tu tem, tipo, ter uma vida com Deus, tu tá em cima do altar e um monte de outras coisas. Aí a pessoa não se adequa a isso, né? Não consegue fazer a vida ficar regrada como Deus quer e acaba saindo. Então, tipo, ela não entende, ela vai sem um fundamento. Igual na dança, muitas vezes acontece. Tipo, fulano entrou na igreja. Bota ela na dança que ela vai se achar. Só que às vezes a pessoa não foi chamada para estar na dança. A pessoa pode ter sido chamada para estar ali, evangelizando ali na rua, passou uma alma, ou fulano, Deus manda te dizer, ou tipo, Deus te ama. Tipo, é isso que a pessoa não está lá na frente dançando. Então as pessoas acabam entrando no mistério da dança, achando que ali tipo um hospital, entendeu? Leva os doentes que entrarem na igreja para ali que eles vão ser curados. Não, a dança também é um ministério. Tipo, tu vai para ali porque Deus te mandou, tu tá ali porque Deus quer que tu esteja ali. Não é um lugar para chegou, vai. Não, isso é outra coisa que acaba muitas pessoas entrando e saindo, porque não entende isso. Tipo, cara, ali não é lugar só para domingo eu danço, ou tipo, para mim criar amizade na igreja, vou entrar para dança. Não, criar amizade na igreja, vai nos jovens. Criar amizade na igreja, para de ser correndo da igreja domingo e fala com alguém. Isso que é criar amizade, né? Entrar no ministério de louvor, ou da dança, ou da intercessão e depois não honrar a Deus e acabar saindo.
entra sem convicção, sem saber o que é chamado, e não desenvolve nem o espiritual, né? Acaba saindo, aí acaba levando. Não lev... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu acho que no vídeo até eu comentei que a gente acaba não estando preparando e acaba aí dançando, o inimigo vem, rebate, e a pessoa, por não ser aquilo que Deus quer para ela, acaba se machucando, aí acaba sendo da igreja, ou acaba ficando com uma ferida e outras coisas que acontecem. Seguindo, aquele que possui o ministério deve ser um servo voltado a agradar a Deus com seu serviço, independente de qual seja ele, pensando no seu próximo e buscando trabalhar de forma possível com o dom que lhe foi dado. É importante compreendermos que os nossos dons e talentos são para a edificação da igreja e não para o nosso próprio benefício. Cuide dos seus talentos, faça tudo com amor, procure sempre se desenvolver e aperfeiçoar naquilo que você faz. Seja fiel ao seu ministério, procure somar e não dividir. Ore sempre pedindo a Deus uma direção sobre o que é correto para fazer e peça novas ideias, novas formas de trabalhar, buscando chamar a atenção das pessoas que precisam de Deus. Dedique seu tempo à obra, que as coisas de Deus estejam em primeiro lugar na sua vida. Algumas coisas importantes no que eu falei aqui, que é dom e talentos, que foi que eu falei. Dom é o que profetizar, curar e outras coisas que tem. E talento, que é o que eu falei, que são coisas diárias e básicas que Deus nos dá, que a gente tem que saber usar para que reflita Ele. Isso são coisas que você, quem estiver anotando, anote, porque é bom saber o que é dom e o que é talento, que são duas coisas diferentes. O dom é o que está na Bíblia, que é o que é essas coisas, curar, orar, interceder, essas coisas, profetizar e tal. E talento é, tipo, saber cozinhar, tipo, outras coisas, saber conversar, se expressar. Olha, eu nunca parei para pensar muito bem em talento, então, tipo, há vários, né? Cada um sabe o seu, então é bom a gente saber a diferença disso. E fiel ao seu ministério. Isso é uma coisa que a gente não só tem que ser fiel ao nosso ministério, mas a gente tem que ser fiel a Deus, né? Antes do ministério, a Deus, né? A gente tem que ser fiel em que Ele nos diz e entender também, discernir a época, tipo, será que eu ainda tenho que continuar nesse ministério? Aí, ou será que Deus não quer que eu saia? Tipo, são dúvidas que acabam vindo recorrentes há tempos de ministério e tal. Então, a gente sendo fiel a Ele, escutando sempre a voz dele, a gente sempre vai ter uma resposta para essa pergunta. Talvez Deus te diga amanhã, tipo, não quero mais que tu, Mariane, dance. Pega agora e vai evangelizar. Cara, na hora, então tá. Gabi, Deus falou que o meu ministério não é mais a dança. Agora eu vou fazer outra coisa na igreja, vou evangelizar. Ou, tipo, agora coisas que eu já vi acontecer, tipo, não é mais o teu tempo de dançar, agora é teu tempo de ir pro louvor. Então tá, tipo, agora meu ministério já não é mais a dança, Deus quer me usar no louvor. Aí tu acaba mudando, mas isso é tudo intimidade, né? Tipo, Deus vai te falando os momentos, os tempos certos, os anos certos e tudo. Eu vou falar agora o que é propósito. Propósito no latim diz propositum, que eu vou botar aqui no chat, que eu não sei falar muito bem isso. Propósito. Isso é o que significa propósito no latim, que quer dizer lançar-se à frente, igual à qualidade e natureza de um ser. Propósito mais potencial andam juntos, levando a gente a refletir o reino. Propósito significa, chamamos de propósito aquilo que é motivo da nossa existência. Para que eu possa entender sobre o movimento do céu, eu preciso me relacionar com o céu. Ou seja, Deus quer formar uma família semelhante a Jesus, para isso é necessário relacionamento com o Pai. Propósito é aquilo que a gente, desde que a gente nasce, isso já existe na nossa vida, né? Assim mesmo que a gente ainda não conheça Deus, ou a gente ainda esteja no caminho a conhecer mais Ele, a gente já tem um propósito escrito no livro, né?
Tipo, fulano de tal, o propósito dela é isso, e tá mais próximo de mim. Eu acho que Deus quer assim. Eu acho que eu penso umas coisas que eu acho que Deus quer de mim, né? Tipo, fulano de tal, Mariane lá. O propósito dela é ficar mais próximo de mim, o propósito dela é refletir o que eu quero, o propósito dela. Eu acho que Deus escreve assim. Tomara que escreva, né? Acho bem bonito dessa forma. Mas potencial significa para mim a minha visão do que quer é estar sempre querendo ir mais a fundo, sabe? Ter o potencial de caminhar, apesar que a gente queira, tipo, eu acho que está na hora de parar aqui. Não, tu tem potencial suficiente para ir mais um nível. Tu tem potencial suficiente para quebrar essa barreira e vamos embora. Então, propósito e potencial tem que sempre caminhar junto, porque tu não tem como exercer o teu propósito se não tiver um potencial, né? Um potencial de, tipo, hoje eu vou me levantar e vou ler a Bíblia e vou montar uma palavra, vamos dizer assim. Nem que eu não fale ela hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, mas eu tenho um potencial suficiente para criar uma palavra. Vamos sentar aqui, tipo, Deus me fala o que tu quer, eu tenho potencial para isso. Ou, que vontade eu sempre tive de falar, de chegar para as gurias e falar o que Deus tem falado comigo na minha semana. Não, tipo, tu tem potencial para fazer isso. Chega nelas e fala, gurias, Deus me ministrou isso e tal. Talvez o que Deus te revelou pode abençoar a vida dela. E isso é um propósito, tu refletir o que Deus está vendo através da tua vida na vida de outras pessoas. Então, sempre lembrar, propósito mais potencial andam juntos. É coisas que a gente não pode esquecer. Quando a gente não caminha em potencial, a gente não tem um rumo para o nosso propósito. Nós andamos sem rumo por aí, porque, tipo, não tenho potencial para isso, não tenho potencial para aquilo, eu não vou fazer isso porque eu acho que eu não sou capaz, não sei o quê. Tipo, a gente sempre tem uma desculpa para as coisas, então a gente acaba andando sem rumo. Uma hora tu entra numa estrada, tipo, eu acho que eu tenho potencial para isso. Aí chega lá, não era o que Deus queria. Tem potencial para isso. Aí chega lá, não é. Aí, tipo, tu começa a andar em várias estradas e nunca acha o fim, né? Acaba sempre batendo de cara numa porta, numa parede, ou acaba tropeçando numa pedra. E potencial também, propósito, também se fica identidade, né? A nossa identidade fala muito do nosso propósito. A nossa intimidade com Deus revela muito sobre o nosso propósito. Isso são coisas que a gente tem que estar sempre exercendo, sabe? A gente saber qual é a nossa identidade é igual a gente saber qual é o nosso propósito e saber qual é o nosso potencial e aonde nós devemos avançar. São três coisas que andam junto: propósito, potencial e identidade. Quando tu não sabe a tua identidade, não tem como tu saber qual é o teu propósito, porque a identidade são chaves criptografadas que Deus nos dá a cada ano, ou nos dá a cada mês, ou o quão profundo nós estamos com ele. E o nosso propósito é isso, né? Ele nos leva a um potencial que é uma parte da nossa identidade que a gente sabe que a gente pode ir além. Então, se tu não tiver uma identidade firmada, tu nunca vai saber qual é o teu propósito. Porque se tu não sabe quem tu realmente é, como é que tu vai saber o que tu precisa refletir ou o que tu precisa avançar? Então, isso é uma coisa bem dura se dizer, mas tipo, uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem potencial e sem propósito. É ruim ouvir isso. Tipo, agora eu falei, até eu me escutei, que tipo, cara, nossa, isso é muito forte. E então, não tem como tu querer ir a mais um nível se tu não perguntou para Deus qual é aquela peça da tua identidade que precisa ser revelada. E agora a gente vai para chamado. O que é? Chamado no grego significa kletos. E vou escrever aqui também. Kletos significa chamado, né, no grego. E uma coisa muito, tipo, que eu nunca tinha parado para pensar, que eu já tinha visto que é chamado, mas nunca parei para pensar, que paracletos é uma palavra que diz sobre a trindade, né? Tipo, uma palavra da trindade é paracletos, que significa Deus. E agora, lendo ali, me preparando, eu entendi que paracletos se chama chamado para ficar ao nosso lado. Aí eu fiquei chamado para ficar ao nosso lado.
E então, tipo, o Paracletos é Deus, e Deus, a gente foi chamado para ficar ao lado de Deus. Então, o Kletos, que é o chamado, mais o para, que junto fica Paracletos, que é Deus, significa uma unidade, né? Nós estarmos unidos em Deus. Então, ser uma só coisa com Ele, sabe? E isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e agora lendo, eu vi. Chamar significa é aquilo que eu devo exercer na minha existência. Assim como no propósito, sem relacionamento, não há possibilidade de viver uma chamada. Pois como vamos viver chamados sem ter um relacionamento com quem nos chamou? E isso significa que a gente não tem intimidade com Deus, sabe? Como é que eu vou viver meu chamado se eu não sei para onde Deus vai me mandar? Porque eu nunca perguntei, eu nunca me sentei com ele e disse, cara, onde é que tu quer me mandar? Para onde eu vou? O que tu quer que eu faça? E se eu não souber isso, são coisas básicas, aonde eu vou, o que quer que eu faça, eu não tenho como eu ter um chamado. E uma coisa que acontece muito é pessoas quebrarem o seu chamado, sabe? Saber para que foram chamados e, tipo, ah, não, isso é muito difícil, eu não quero e eu quero outra coisa, e acabam enterrando. Isso é uma coisa muito drástica, porque chamado é uma coisa muito importante na nossa vida e é uma unidade com Deus, sabe? É a mesma coisa que tu rejeitar Deus, tipo, ah, não quero meu chamado, tipo, tô rejeitando Deus, eu não quero nada que venha dele, nada que ele me fala, eu não quero escutar, eu não quero fazer. E são coisas que acontecem muito. As pessoas acabam tendo decepções na vida, ou se decepcionando com alguém na igreja, não tendo maturidade suficiente, enterram um chamado e acabam, não quero dizer no mundo, porque no mundo nós estamos, né? O mundo todo, mas acabam indo por outros caminhos que não levam a Deus, levam a outros deuses, levam uma adoração que não é para Deus, é uma adoração para outros lados. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar prestando atenção, né? Então, chamado também é jejum, mais oração e alinhados. Jejum e oração nos leva a ficar alinhados com o nosso chamado. Nós também fomos chamados para jorrar, fluir águas através de nós, e somos templos do Espírito Santo, e através do relacionamento com o Pai, fluímos com o que vem dos céus. Agora, dando uma explicada geral no que eu disse, eu acho que deu para entender que ministério é aquilo que a gente está na igreja e aquilo que Deus vai nos mostrando, tipo, se é a hora certa ou não, obedecer líderes, não estar lá por conta própria, mas sim porque Deus quer, porque isso é uma coisa bem recorrente. E é uma coisa que acontece muito na dança, né? Agora, trazendo para a dança, né, que eu estava conversando com as meninas sábado, a gente só falando, que a menina perguntou, por que vocês estão aqui? Eu fiquei tipo, cara, eu tô aqui por causa de Deus, porque se fosse por mim, eu já tinha metido o pé faz tempo. Então é uma coisa muito verdade, porque o meu eu tipo, me disse lá, tipo, ah, sai da dança, tipo, não é mais, já era. Tipo, não é para tu fazer, tu já deu tudo de si aí, tu tá sempre cansada. E essas coisas, cara, que o diabo nos coloca na cabeça, né? Mentiras que para alguns tornam verdades e para outros já são cortadas desde a raiz. Então, o mistério é fazer o que Deus quer. Se Deus mandou, a gente tem que fazer, porque a gente obedece a Ele, porque o controle da nossa vida está na mão dele. Então, tipo, se ele botou a tecla ali para frente, sai para frente. Se ele botou a tecla e vem para trás, vai para trás. Para o lado, vai para o lado. E assim vai. O propósito, que é o que eu falei, que é a nossa identidade leva um propósito e o nosso propósito nos leva a um potencial. Então, a gente está vendo qual é o nosso potencial, aonde que a gente tem que amadurecer, aonde que a gente talvez tem que parar de procrastinar e começar, tipo, a avançar. Não, hoje eu vou fazer, hoje eu vou ir mais fundo, hoje eu vou no nível mais, ou, tipo, hoje eu vou parar e vou ver se eu estou mesmo fazendo meu potencial, fazendo meu ministério, o meu chamado, que é uma coisa que a gente está sempre nos observando. Porque Deus está sempre nos observando e vendo quais nossos erros ali, mas uma coisa que a gente tem que aprender a nós mesmos olhar os nossos erros, sabe? Bah, errei aqui, dá, Deus, me ajuda aqui. Porque Deus sempre vai saber aonde tu vai errar, aonde está errado, aonde tu vai acertar, mas Ele está sempre nos esperando sentar e dizer, não, eu errei aqui, vem aqui, conserta isso, eu vi que ali eu preciso amadurecer, eu vi que ali eu tô madura, mas as pessoas não estão preparadas para me escutar, então eu vou ficar aqui na minha quieto, tipo, até estão preparados, mas eu sei que se eu falar vai ser igual uma bomba, então
tá assim, a gente tem que ter intimidade, sabe? Isso é intimidade. E não digo, Mariane, tá falando intimidade, fechar a porta, sentar e ler a Bíblia. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas tu tá na rua e olhar uma coisa e pensar assim, Deus, aquilo dali, se eu fizesse, isso ia me ajudar. Isso é ter intimidade, sabe? Tu tá sentado dentro da igreja, às vezes tá estudando a palavra, Deus fala um troço, tu fica rateando assim no ar. Parece até que tu não tá prestando atenção na palavra, mas tipo, Deus tá falando contigo ali. Isso é ter intimidade. Tô na escola, a professora falou um troço aleatório, mas aquilo fez sentido, assim, parece isso que se eu levar para minha vida vai fazer. Isso é ter intimidade, sabe? É convidar ele para caminhar com a gente na rua, estar num almoço de família, estar na igreja, estar nas nossas reuniões. Isso é intimidade. Intimidade não é só fechar a porta, entendeu? Porque às vezes a gente fecha a porta e acaba indo num nível mais fundo, só tu e Deus, então tu não acaba fazendo aquilo que ele quer, que é tipo, tu expandir isso e mostrar para os outros, sabe? Mostrar aquele nível, ajudar as pessoas a chegar a outro nível. E acaba que quando a gente faz a nossa intimidade só nós aqui, fechado, e não mostra para ninguém, a gente está, às vezes, matando o chamado de alguém, porque a tua palavra que tu falar ali pode vou avançar, porque Deus está falando comigo através da vida dela e essas coisas. Então, não fez sentido nem para mim o que eu falei agora, mas eu tomara que tenha feito sentido para vocês, porque me perdi. E o último, né, que é chamado, que é uma coisa também que a gente ser um só com Deus, sabe? A gente, Deus nos chamou para ser a imagem dele, né? Tipo, eu penso que eu tenho que me olhar no espelho e falar, tipo, o meu caráter tá igual de Cristo, meu caráter tá igual do Espírito Santo nesse momento, tipo, meu caráter tá igual Deus quando ele age com paternidade, quando ele mostra a face de guerra dele. Então, isso é uma coisa que a gente tá sempre evoluindo, sabe? O chamado, ser uma só pessoa é muito forte, né? Imagina tu ser uma só pessoa com Deus, sabe? Tu refletir ele. Eu fico pensando, cara, eu tô refletindo Deus, não tô refletindo qualquer pessoa. Eu tô refletindo Deus. O cara é top. É muito além do que eu penso, sabe? Não dá nem pra pensar, porque eu já fico, tipo, cara, fica todo perdido, assim, o que que é. Mas que a gente venha estar pensando nisso, sabe? Pensando o que é o nosso ministério, pensando qual é o nosso propósito e o que é o nosso chamado. E perguntando para Deus, perguntando para pessoas, sabe? Não é vergonhoso tu chegar em ninguém e falar assim, eu acho que o meu ministério não é isso. Porque a pessoa vai te. Se a pessoa for bênção, né? Ela vai dizer, vamos orar sobre isso, eu vou te ajudar. Eu acho que não é mesmo. Eu tô vendo que tá tendo dificuldade com isso, então eu acho que tu tá sem convicção para isso, tu tá fazendo pelo teu eu e não por Deus. Ou tipo, eu acho que meu chamado é tal, mas como é que eu vou chegar lá? É a mesma coisa, uma coisa muito base, que geralmente a gente, as gurias da dança, a gente tem palavras sobre isso. Tu foi chamado para ir às nações. Tá, mas nações aí não sabe. Para mim, nação é tipo, Deus foi lá, tipo, amanhã tu vai para Rio Grande. Eu tô indo às nações, eu tô saindo de Pelotas, indo para nações. Tu vai para tal bairro. Tô saindo do meu bairro, tô indo às nações. Não é só sair para fora, ir para África, ir para Estados Unidos, ir para São Paulo. Não, não. Eu saí ali, deu, já tô fazendo nações, isso eu penso. Então, às vezes, a gente tem que chegar para uma pessoa e dizer assim, meu chamado é tal, mas eu não tenho passaporte, o que que eu faço? Ou tipo, Deus me falou que eu tenho que falar tal língua, então me ajuda aí, entendeu? Isso não é feio, a gente chegar para alguém, pedir para alguém fazer um passaporte, chegar para alguém e dizer, eu não sei falar tal coisa, será que eu vou evoluir? Isso é ver que a gente está querendo ir a um nível mais profundo, sabe? E às vezes Deus não vai nos falar isso, porque o silêncio dele basta. Então, quando Deus sempre fica em silêncio comigo, é porque talvez eu precise chegar em alguém e falar com aquela pessoa, porque aquela pergunta que eu fiz para a pessoa pode ser uma coisa que ela está se perguntando para si mesma. Então, tipo, ela me responde e se responde ao mesmo tempo, entendeu? Isso que eu penso. Por isso que eu chego, fulano tal coisa. Aí eu só, pior, tipo, então essa resposta também é para mim. Ela acaba falando uma coisa achando para mim, mas é para ela. Então, a gente está sempre evoluindo uns aos outros dentro da igreja. Eu acho que eu já falei demais e vocês entenderam bem o que eu falei. E são coisas que depois a gente vai estar mandando ali no grupo, como a gente fez na última reunião. Então, a gente vai estar orando sobre isso, meditando sobre isso. E eu quero dar a palavra para a Gabi de volta. Tomara que vocês tenham me entendido. E a gente vai ter que começar uma nova chamada, que já vai acabar essa.